Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui porque aquela caixinha de pergunta que eu recebi sobre como começar, é, o tempo de stories, né, foi muito curto, então não deu para falar bem, e aí eu recebi várias outras perguntas no direct aqui. Então vou gravar esse vídeo aqui, vou ver o tamanho que ele vai ficar. De repente fica no IGTV e aí eu linko ele lá no stories. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui de como começar. Bom, eu dei aquelas dicas lá de você seguir alguns perfis que eu marquei lá, para você ter acesso a conteúdo, para você entender o que é blockchain, o que é a tecnologia, o que são smart contracts, ok? Depois, aí a gente já vai passar para um item aqui que não tem a ver exatamente com direito, né, ou com tecnologia. Tem a ver mais com economia. Pensa bem, por que alguém paga outra pessoa para fazer alguma coisa? Quando você paga uma outra pessoa para fazer alguma coisa, você está pagando pelo conhecimento que essa pessoa tem ou pela capacidade produtiva que essa outra pessoa tem. Por quê? Você já sabe fazer uma coisa, essa coisa que você está pagando para fazer, na maioria das vezes você já sabe fazer, só que você precisa de mais tempo para fazer outras coisas a mais, ou diferentes, ou além, ok? Então, você precisa, você faz o seguinte cálculo, se eu pagar alguém X valor para fazer essa atividade, eu consigo, fazendo uma outra atividade, recuperar esse X valor e ainda ter um lucro. Então, por isso eu vou pagar alguém para fazer, ok? Então, vocês percebam que você não pagaria, por exemplo, sei lá, qualquer coisa. Pensa um pintor. Você pagaria um pintor que não sabe pintar? Não. Por quê? Porque você não sabe fazer aquilo, então por que você vai pagar outra pessoa que também não sabe fazer? Entendeu? Você vai tirar uma parte do seu tempo para pintar o seu apartamento e as outras coisas você vai deixar de fazer por causa disso. Então, esse é um princípio básico de economia. A gente só paga por aquilo que a pessoa sabe, ok? Então, se você não sabe nada de blockchain, vai ser muito difícil você começar nesse setor. Muito difícil. Essa ideia que a gente tem aqui no Brasil de que, eu estudei faculdade, eu formei na faculdade tal, bam das quantas, e por isso eu mereço receber muito, ou eu mereço receber pelo meu conhecimento que eu adquiri na faculdade e tal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estagiário ganha pouco, não é à toa, não. O estagiário ganha pouco não é porque o dono do escritório é um porco capitalista que só quer sugar das pessoas, é porque a capacidade de entrega do estagiário ainda é pouca. Ainda é pouca. Ele vai desenvolver com o trabalho, com outros estudos, do mesmo jeito que o advogado pleno desenvolve com o trabalho, o sênior também desenvolve com o trabalho, o gerente desenvolve, o sócio desenvolve, todo mundo desenvolve com o trabalho. Só que o estagiário não trabalhou muito ainda, ele não passou por diversidade de situações. Ele pode até ter uma diversidade de conhecimento, mas diversidade de situações não tem. E o mesmo vale para toda a cadeia. Por que o sênior ganha mais do que o pleno? Do que o pleno? Não é exatamente porque o sênior sabe mais, porque às vezes o sênior não sabe mais, tecnicamente, de um assunto. Só que ele já passou por outras experiências de vida, outras experiências profissionais e outras experiências técnicas dentro daquela área ali, que fazem com que ele tenha um perfil mais adaptado para determinado tipo de situação. Que uma pessoa que é um advogado pleno ainda não tem. E isso é para qualquer profissão, tá, pessoal? Isso é para direito, para engenharia, para psicologia, para qualquer coisa, tá? Então, primeiro de tudo, vamos tirar da cabeça essa história de que eu formei, principalmente porque eu formei na faculdade X, logo eu mereço receber pelo conhecimento que eu tenho. A gente recebe pelo valor que a gente entrega, tá? Você quer ver a prova que qualquer pessoa no planeta recebe pelo valor que entrega?
Se a gente recebesse pelo conhecimento que tem, os professores seriam as pessoas mais ricas do planeta. E a gente sabe que isso não é verdade. Nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Tem países que os professores são mais bem remunerados do que aqui no Brasil. Sim. Mas se a gente for pegar uma comparação global, pega qualquer lista de milionário da Forbes aí, ou dos mais ricos da Forbes, ou mais influentes, não tem professor. Tá? Não tem. Dependendo da lista dos influentes, às vezes tem pessoas que também são professoras, tá? Mas essas pessoas, elas não estão ali pelo fato de serem professoras, ok? Então, o conhecimento que você tem não significa valor, tá? O conhecimento que você tem é uma coisa que pode ser que gere valor para alguém, beleza? Então, como que você adquire conhecimento suficiente a ponto de gerar valor? Você precisa ter um conhecimento maior do que outras pessoas que estão envolvidas ali naquela situação. Então, por que que uma empresa paga um advogado in-house, um advogado interno? Porque aquela empresa tem um setor financeiro, um RH e um comercial. Esses setores não entendem de direito como um advogado entende. Então a empresa paga um advogado para ficar ali dentro, para dar o suporte jurídico para os outros setores. Financeiro é a mesma coisa. Para que você vai contratar um gerente financeiro? Porque uma pessoa, para gerenciar um setor financeiro, ela tem um conhecimento de finanças que um advogado não tem, que a pessoa do RH não tem, que a pessoa da contabilidade não tem, beleza? Então, o conhecimento que você tem gera valor para alguém. Como que a gente traz isso para dentro da blockchain jurídica, né? Para atuação jurídica em blockchain? Quando uma empresa virar para você e falar assim, ô fulaninho, eu tô querendo lançar o meu token e o projeto do meu token é esse aqui. Me dá um parecer a respeito do meu projeto. Você conhece o suficiente de blockchain para poder analisar aquele projeto ali e fazer uma interface com a lei que existe hoje em dia? Você conhece o suficiente de regulamentos da CVM? Você conhece de instruções normativas da CVM a respeito de produtos securitários, títulos mobiliários? Você conhece as regulações da CVM a respeito de entidades operadas a oferecer mercado de balcão, entidades autorizadas a oferecer mercado de balcão? Você conhece o regulamento da CVM a respeito de emissores de títulos de valores mobiliários? Você conhece as regulações da CVM a respeito de custodiantes de títulos mobiliários? Se você tiver todo esse conhecimento, aí você é capaz de analisar um white paper e entender, sob o meu ponto de vista, o seu projeto precisa de tais e tais adaptações para você não ter problema, ok? Ou, sobre o meu ponto de vista, se você não conseguir fazer as adaptações que eu estou propondo, prepare-se para fiscalizações e atuações judiciais, onde a gente vai precisar desenvolver uma tese para defender o seu negócio, beleza? Então, você precisa ter algum conhecimento prévio. Ninguém vai te pagar para te dar conhecimento. Quem que dá conhecimento? Tradicionalmente falando, faculdade, né? E a gente paga para fazer faculdade, mesmo a pública, tá bom? Deixa eu falar uma coisa, se você acha que a faculdade pública é de graça, você tem que estudar muito ainda, principalmente para atuar com criptomoedas e blockchain, que é uma visão muito libertária. A faculdade pública não é de graça. Então, se você tem um conhecimento da tecnologia e do direito e consegue olhar as coisas que acontecem na tecnologia e fazer a interface com essas coisas, com a realidade jurídica dessas coisas, beleza, é um bom sinal para você começar, tá bom? O conhecimento jurídico, a gente já sabe, né? A gente que é advogado, a gente já sabe como é que adquire conhecimento jurídico. Você vai estudar, você vai pegar uma doutrina, você vai pesquisar a decisão de tribunal, aí trazendo para a realidade aqui, né, de blockchain, você vai pesquisar a jurisprudência da CVM, você vai ver os ofícios que a CVM já lançou a respeito dos temas, você vai ver manifestações do Banco Central e da Receita Federal, beleza? Agora, da tecnologia. Como que você vai aprender a tecnologia? Mesma coisa, você precisa estudar. Porém, para entender blockchain,
tem uma vantagem. Tem uma grande vantagem. Hoje em dia, né? Existe uma grande vantagem para a gente aprender blockchain. Existe uma coisa que chama DAO. D-A-O. Decentralized Autonomous Organization. Isso é uma teoria que já existe já há muitos anos também e que começa a ser instrumentalizada agora através de blockchain. O que é uma DAO? É um conjunto de pessoas, aí não vamos considerar conceitos jurídicos aqui nesse raciocínio, beleza? Pelo menos por enquanto. Uma DAO é um conjunto de pessoas que se reúne com o objetivo de atingir uma meta em comum. Beleza? Então guarda isso. É um conjunto de pessoas que se reúne para atingir uma meta em comum. Ok? Em blockchain, as DAOs costumam possuir os próprios tokens. Esses tokens dessas DAOs, eles, na maioria absoluta das vezes, eles te dão direito de decisão, poder de voto a respeito daquela DAO. Então vamos supor que nós aqui sejamos um grupo de advogados e nós prestamos assessoria jurídica para negócios de base blockchain, exatamente igual ao meu escritório aqui. Só que nós somos um grupo, nós não somos um escritório, nós somos só advogados reunidos, tá? Em conjunto, parceria. E aí, a gente tem a nossa DAO, vamos supor, Legal Blocks DAO, vamos supor. Quem sabe um negócio desse até vira realidade um dia. Vamos supor que a gente tem aqui a Legal Blocks DAO, que somos nós um conjunto de advogados. E aí, para a gente participar dessa DAO, a gente compra uma quantidade de tokens, que nas DAOs são chamados de tokens de governança. Beleza? Então a gente compra ali uma quantidade de tokens para a gente poder ter poder de decisão dentro dessa DAO. E aí um dos advogados, membros da DAO, ele recebe uma solicitação de uma consulta de um negócio. Vamos supor uma empresa que queira tokenizar a cabeça de gato. Beleza? O cara recebe a consulta lá, doutor, eu tô vendo aqui que você tá aí nas mídias sociais falando de blockchain, criptomoeda, tokenização, eu sou aqui uma fazenda grande, eu tenho X de gado aqui, eu quero tokenizar minha cabeça de gado. Você estrutura juridicamente essa operação para mim? Esse advogado vira e fala assim, claro, estruturo sim. Pode deixar que eu vou analisar aqui e vou te passar uma proposta de honorários. Só que esse advogado ele não sabe nada de direito agrário. Ele não sabe de... fora que eu também não sei, né? Então eu não consigo nem citar exemplo. Mas, tipo assim, sei lá, regulações do IBAMA, alguma coisa do INCRA, negócio de regulamentação de Anvisa sobre produção agrária, não sei se tem, né? Produção agropecuária. Mas, só eu recebo essa consulta e eu não sei. Aí eu viro lá para minha DAO e falo assim, ó pessoal, eu recebi aqui determinada consulta. Eu aceitei fazer, só que eu não conheço de direito agropecuário. Não conheço de fazenda, não conheço de banco, não conheço nada dessas coisas. Alguém aqui dentro da DAO conhece a respeito desse assunto? Quem conhece, por favor, stakeia os tokens da governança aqui, nesse contrato, nesse smart contract, porque eu vou distribuir as atividades aqui dentro desse smart contract e à medida que as atividades forem sendo feitas, à medida que eu for recebendo, né, desse meu cliente, eu vou pagando para quem deixou o token stakeado aqui dentro. Isso é uma forma. E aí eu começo por exemplo, eu faço o meu parecer. E aí eu preciso de uma revisão jurídica a respeito de direito agropecuário. E aí eu lanço lá na DAO, ó, pessoal, que stakeou o token, tá aqui, ó. Eu preciso de uma revisão jurídica no parecer. Quem está disposto a fazer? Você vai lá, você é advogado, ou estudante que está estudando agora, conhece direito, emite pega o parecer, faz a sua revisão em cima dele, fala, segue o parecer com as adaptações que eu entendo necessário. E eu vou negociando lá com o meu cliente. Quando o meu cliente me pagar, eu falo, pessoal, aqui ó, o cliente X me pagou, eu estou pagando aqui, e uma parte desse dinheiro que eu recebi, eu vou distribuir aqui para as pessoas da DAO que trabalharam aqui nesse projeto comigo, com os token holders que estão aqui, o projeto terminou,
encerra o stake no contrato e distribui os tokens de volta para cada um. Esse é um método. Existe um outro método, aonde não envolve token e nem smart contracts, que são, vamos supor, ok? Vamos supor que a gente está dentro da nossa mesma DAO, o Legal Blocks DAO, tá bom? Qualquer um, quem quiser, entra, tem um site, tem um canal no Discord, por exemplo. Aí eu monto um servidor no Discord lá do Legal Blocks DAO. Aí, eu recebo, eu leio um artigo de fora do Brasil, um artigo em inglês muito interessante, sobre um tema de, vamos supor, estruturação jurídica de DAO, personalidade jurídica de DAO. Alguém no mundo escreveu um artigo a respeito disso. Aí eu li e falei, nossa, esse artigo aqui é bem interessante. Só que eu estou muito agarrado, eu não tenho tempo de fazer, traduzir, publicar e rever e tal. Eu lanço ele na DAO. Falei, pessoal, achei esse artigo aqui, quem estiver disposto a traduzir, eu pago X valor. Ou, quem estiver disposto a traduzir, vai ser um trabalho voluntário, a gente vai publicar aqui no site da DAO, nas mídias sociais da DAO. Isso é muito frequente, tá bom? E aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, muita atividade que acontece dentro das DAOs, elas não são remuneradas, tá? Existem fortes DAOs já aqui no Brasil e muitas das atividades delas não são remuneradas. Algumas atividades são remuneradas, outras não são remuneradas, tá? E participar das atividades não remuneradas é uma excelente forma de você adquirir conhecimento de blockchain para você começar a buscar a sua atividade remunerada nesse setor, ok? Por quê? Em uma DAO, costuma estar reunido pessoas de vários ramos de conhecimento e vários ramos de atuação, beleza? Tem gente de direito, tem gente de negócio, tem gente de tecnologia, tem gente de pessoas, tem gente de comunicação, tem de tudo, beleza? Tem de tudo. E sempre surgem projetos assim, sempre tem trabalho para fazer dentro dessas DAOs. E quando você faz esses trabalhos de forma voluntária, você começa a ter um contato prático com tecnologia em situações onde talvez o seu conhecimento jurídico seja necessário. E dentro da realidade das empresas de blockchain, você ter participação em alguma DAO que de fato opere, porque tem umas DAO aí pelo mundo que é só de fachada, mas você ter participação em uma DAO que de fato opere, que de fato entregue valor para a sociedade cripto, isso é muito bem visto. Muito bem visto, tá? Por quê? Vamos pegar esse exemplo. Eu participo de uma DAO aqui e eu já fiz vários trabalhos voluntários para dentro dessa DAO aqui, de tradução de artigo, de pesquisa científica que eu fiz e publiquei lá no site da DAO. Então eu estou muito familiarizado com o tema e eu tenho um track record do trabalho que eu já fiz. Então quando um recrutador de uma empresa de tecnologia vira e fala assim, eu preciso de um advogado que tenha experiência em mercado financeiro, e ele vê que você traduziu, por exemplo, uma decisão da SEC a respeito de alguma investigação que aconteceu para a sua língua local, você já vai ter um pontinho a mais ali. Porque o cara vai saber, essa pessoa aqui, apesar de não ser advogado licenciado nos Estados Unidos, ele sabe acompanhar a SEC. Pelo menos no tema de criptomoedas, que é o que o meu cliente aqui está precisando. Se essa pessoa traduziu essa decisão aqui da SEC, ela sabe o que a SEC está fazendo, porque ela precisou ler isso aqui para traduzir. Beleza? Então, esse é um ponto muito fácil de começar, porque a maioria das DAOs não exige algum tipo de pagamento prévio, pelo menos aqui no Brasil ainda, as DAOs não exigem algum tipo de pagamento prévio para você entrar e fazer parte dos grupos de discussão,
discussão técnica, discussão jurídica, discussão de comunicação, beleza? É uma excelente oportunidade. Então procurem no Google a respeito de DAO. Tenta entender melhor o que é essa ideia de DAO, essa organização horizontalizada, é 100% horizontalizada, ninguém é chefe de ninguém. Você tem ali... Você tem pontos chaves administrativos, que é a pessoa que toma conta do canal de comunicação do Discord, da DAO. A pessoa que toma conta do canal jurídico do Discord dessa DAO. Beleza? Mas é só para fins, tipo assim, organizar os comandos do canal. Não é para dar decisão final. Não existe palavra final, ok? Uma possível palavra final, ela vem de debate de todo mundo ali dentro. Então procurem isso, procurem participar de DAOs, D-A-O, Decentralized Autonomous Organization. Se você tiver o inglês avançado, aí eu diria assim, de avançado para fluente, é bom, vai ser excelente se você conseguir entrar em alguma DAO estrangeira, tá bom? Já existem algumas boas, fortes no mundo, que tratam de discussões jurídicas bem relevantes, só que para a gente participar de uma discussão jurídica relevante a respeito de criptomoedas, você tem que ter um inglês muito alto nível, tá bom? E você pode até pensar assim, não, mas eu não sei de nada, como é que eu vou entrar numa DAO sem saber de nada? Não tem problema, entra só para participar das reuniões, só para escutar as reuniões, só para ver o que as pessoas estão falando. Nas DAOs o pessoal é muito solícito, isso é uma diferença de tecnologia para o direito. Geralmente, dentro do direito, a gente tem muita concorrência. Na tecnologia não tem concorrência, porque o conhecimento é tão grande, dá para fazer tantas coisas, que não existe concorrência no conhecimento tecnológico. Você participar de uma DAO sem saber nada, você postar suas dúvidas nos canais dos Discords, geralmente o pessoal usa muito Discord, é uma ferramenta que não tem jeito não, você vai ter que aprender a usar. Você participar das discussões no Discord, você tem uma dúvida, você manda lá, as pessoas respondem, tá bom? É uma coisa muito diferente, é muito legal de participar. Você vê essa mentalidade de literalmente ajudar outra pessoa. Não é, tô criando concorrência. Não existe isso de criar concorrência, porque a demanda de blockchain e direito, ela é mundial, tá bom? Mundial. Ela não é só brasileira. É claro que para você ter acesso a essa demanda mundial, você tem que falar inglês, né? Mas, as DAOs têm uma mentalidade muito colaborativa. Muito colaborativa. Tem gente que sabe demais de direito tributário e ajuda muito a DAO no aspecto de direito tributário. Tem gente que sabe muito de societário e ajuda muito a DAO no aspecto societário. Tem gente que entende muito de consumidor e entende bastante a DAO de direito do consumidor. As pessoas, elas vão virando assim, pontos de referência dentro da DAO, de distribuição de conhecimento. Porque o objetivo de uma DAO é fazer isso, é ter muita gente com conhecimentos diferentes, para quando surge alguma demanda, você encontra ali dentro pessoas capazes de te ajudar, e pela ajuda que a pessoa te dá, se for um trabalho remunerado desde o início, você avisa, se for um trabalho voluntário desde o início, você avisa também. E as pessoas participam das atividades voluntárias. Por quê? A atividade voluntária é uma forma de ela ter contato com uma demanda real que ainda não foi solucionada e desenvolver o raciocínio dela, desenvolver o conhecimento dela para montar uma opinião, para começar a subir a escadinha ali de estagiário, júnior, pleno, sênior, gerente, sócio e founder e por aí vai, beleza? Então, mais esse ponto, além daqueles que eu falei rapidinho lá no Stories, procurem se associar a DAOs, beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima.